Presidente do Corinthians vai auxiliar família de torcedor morto. Polícia paranaense ouve familiares de vítimas da médica que praticava eutanásia. Novo superintendente do trabalho em São Paulo toma posse e a capital paulista recebe o maior evento de turismo do Brasil. A partir de agora, no RB Notícias. Boa noite. O diretor de futebol do Corinthians, Roberto Andrade, é contra o Corinthians ser punido pela morte do torcedor do San José. Segundo ele, a polícia boliviana é a maior responsável pela morte do jovem de 14 anos. Que toda a parte de segurança do estádio ela é feita pela polícia. Então, se algum policial ou alguns policiais deixarem as pessoas entrarem armadas e saírem uma mortandade no estádio, como é que o Corinthians pode ser culpado se a polícia está lá para isso? Nós não podemos ser responsabilizados criminalmente por uma coisa que não está nas nossas mãos. Pelo menos para mim foi uma grande surpresa que eu não sabia que o sinalizador é uma arma letal. Eu confesso que não sabia. E se alguma autoridade boliviana tivesse conhecimento disso, como é que pode permitir a entrada de sinalizador? E não estamos falando só desse torcedor em específico que soltou, que atingiu o menino. O estádio estava quase todo tomado por luzes de sinalizador, tanto na torcida do Corinthians como na torcida do São José. Então, se isso tem conhecimento das autoridades, dos policiais, e sabe que é uma arma letal, ou pode ser uma arma letal, como é que pode permitir a entrada? É a mesma coisa se todo mundo entrar armado no estádio. É como se fosse. O presidente do Corinthians, Mário Gobi, afirmou que o clube paulista pretende dar auxílio à família do jovem boliviano de 14 anos que foi morto por um sinalizador disparado pela torcida do time brasileiro. Um título não é mais do que uma vida. Uma vida não tem valor maior, não tem preço. O Corinthians procurou ou vai procurar a família desse jovem para prestar algum tipo de auxílio? Olha, queremos fazer isso. Não sei se o momento assim, em cima, é o adequado. Nós já fizemos isso em outros casos e não divulgamos que fazemos isso. Então, queremos sim fazer isso. É uma fatalidade que pode complicar a vida do Corinthians. Ney Gonçalves Dias, boa noite. Boa noite, Soraya. O professor Francisco Clementino de Santiago Dantas foi professor de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro nas décadas de 30 e 40. Foi integralista e foi um dos maiores advogados do Brasil. Na década de 60, foi ministro das Relações Exteriores, lançou a Política Internacional Independente do Brasil, Política Externa, e foi ministro da Fazenda. Morreu precocemente de um câncer e é uma das poucas unanimidades do Brasil. Foi considerado e é considerado um dos homens mais inteligentes da terra brasileira. Uma vez em São Paulo, no prédio do Banco do Estado de São Paulo, então do governo, ele como ministro da Fazenda e o Zé Gregório, que tinha feito o encontro, que era o delegado em São Paulo, ele me disse o seguinte: você é muito jovem, está começando agora, vou te dar um conselho. Pega um assunto e não fica só no assunto. Cerca o assunto por todos os lados, senão você não pode pegar uma lei penal, por exemplo, e ficar só na lei. Você tem que cercar, ver, ter conhecimento jurídico. Pois bem, é o que eu fiz no caso. Emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, blogs, internet, todo mundo já falou tudo o que devia falar sobre esse caso do Corinthians. A gente só tem que aguardar agora a defesa do Corinthians. Já falou tudo, menos o que eu vou falar aqui agora. Que não é nenhum desrespeito à família, nem o menino Kevin. Mas é uma coisa que ninguém falou. Soraya, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama está enfrentando uma difícil missão de criar leis que diminuam a utilização de armas de fogo pelas pessoas. Aqui no Brasil já teve uma campanha de desarmamento, com gente favorável e com gente contra. E até hoje continuam tomando armas das pessoas, pedindo para as pessoas trocarem por brinquedo, por isso, por aquilo. Pois bem, Soraya,
eu não sabia, eu não conhecia o que aconteceu com o menino Kevin. Lá em Minas Gerais, as pessoas que mexem com fogos de artifício geralmente perdem dedos das mãos, perdem parte da mão, mas a pessoa sobrevive, entendeu? Fica maneta, mas sobrevive. Aqui em São Paulo, Soraya, e em todas as partes do Brasil, quem tem uma loja de fogos de artifício está sujeito a uma legislação mais rigorosa que é exercida pelo Corpo de Bombeiros. Porque o comércio de fogos de artifício é como qualquer outro comércio. Você tem à frente da loja aquilo que você mostra que vai vender, mas você tem que ter um depósito lá atrás para guardar, ou lá ou em outro lugar, que é o ponto crítico desse comércio. Porque se explodiu, né? Já explodiu aqui em São Paulo, inclusive em Santo André, já explodiu em Santo André, vocês se lembram, há pouco tempo explodiu lá em Santo André uma casa de fogos que causou um terrível. Então, Soraya, eu fiquei perplexo quando eu soube que o foguete lançado supostamente por um torcedor do Corinthians atravessou parte da torcida corintiana e foi atingir o olho do menino de 14 anos de idade. Só que, Soraya, eu não sabia que este foguete era capaz de atravessar o cérebro do menino e sair lá atrás da cabeça. Quer dizer que o fogo de artifício, alguns deles, são mais letais do que a arma de fogo. Nós estamos acostumados a ver e a ouvir pessoas que levam um tiro na cabeça e que a bala vai para aqui, escorre para ali e as pessoas são salvas. Com esse artefato, não tem saída, Soraya. Ele entra por um lado e sai pelo outro lado. Então, veja você que coisa extraordinária, Soraya. Combate-se a utilização de arma de fogo. Se você sair com uma arma de fogo na rua, você é presa em flagrante. Se você tiver arma em casa, eles vão perguntar se tem licença, porque você tem. Mas se você sair com um foguete dentro do seu carro, ninguém vai questionar. Tudo bem, vão dizer o seguinte, não, isso aqui é para a festa de São João, que vai ter esse ano, coisa e tal. Soraya, o foguete, o fogo de artifício, o artefato utilizado abertamente, publicamente na Bolívia, é mais letal do que uma arma de fogo e um revólver calibre 22 ou 38. Obrigado, senhor. Obrigada, Ney. A polícia ouviu novos depoimentos de familiares de pacientes que morreram na UTI de um dos maiores hospitais de Curitiba. A médica responsável pela unidade está presa, suspeita de ter praticado eutanásia. A chefe-geral da UTI do Hospital Evangélico, Virgínia Soares de Souza, permanece presa desde terça-feira. Ela é suspeita de praticar eutanásia, ou seja, antecipar a morte de pacientes que já estejam em estado terminal. Durante a investigação, a polícia do Núcleo de Repressão aos Crimes contra a Saúde ouviu o depoimento de familiares de pacientes que morreram enquanto estavam na UTI. A médica falou para todo mundo que estava na UTI, falou que eles iam morrer. Que cada ente querido ia morrer. Aí, saí de lá 2 horas, 3 horas minha mãe morreu. Eles foram avisar 9 horas da noite, quando meu irmão foi para a visita das 8. Aí entrou todo mundo, saiu, aí que eles avisaram meu irmão. A Roseli faleceu. A gente achou que demorou muito o atendimento deles, foi muito demorado. E depois levaram para a enfermaria, né? E dali uns 2 dias eu perguntei pro médico, tive uma conversa com eles, que ela estava se recuperando. Quando foi 2 dias depois, recebi a notícia que ela tinha falecido. Segundo o diretor clínico do Hospital Evangélico, a médica era ríspida e exigente, mas nunca foi negligente com os pacientes. A doutora Virgínia, a personalidade dela, eu a conheço, ela é muito exigente. Ela sempre foi muito exigente com a equipe, então ela exigia que todos fizessem o melhor pelo paciente e às vezes ela era de alguma forma ríspida com os médicos e com os funcionários do hospital. O advogado da médica, Elias Matarassade, disse que teve acesso à parte do inquérito e que não há provas contra Virgínia Soares. Segundo o hospital, Virgínia ainda não foi afastada do cargo porque o inquérito só será concluído daqui a 30 dias. A médica não foi indiciada, mas continua detida.
Em 2010, a Vigilância Sanitária notificou o Hospital Evangélico porque em uma inspeção foram encontrados cinzeiros e bitucas de cigarro na sala dos médicos da UTI, que era de responsabilidade da doutora Virgínia, segundo o diretor. Você se lembra daquele motorista que avançou sobre um grupo de ciclistas e atropelou 17 em Porto Alegre? O caso aconteceu há 2 anos e o responsável ainda não foi julgado. Mas para quem usa bicicletas, algumas mudanças já aconteceram e para melhor. O atropelamento coletivo de ciclistas em Porto Alegre completa 2 anos na próxima segunda-feira. Para marcar a data, ativistas de várias partes do mundo debatem na capital gaúcha o uso da bicicleta como meio de transporte. O desafio é melhorar a convivência entre motoristas e ciclistas. O motorista precisa respeitar, precisa entender que o ciclista também é um veículo, que é menor, que é mais frágil. E o ciclista também precisa ter essa consciência de que ele faz parte do trânsito. Nos últimos 2 anos, a Prefeitura de Porto Alegre construiu novas ciclovias que chegam agora a 12 quilômetros e implantou um sistema de aluguel de bicicletas que existe em outras cidades do Brasil. Mas quem pedala acha que é pouco. Ciclovias e ciclofaixas que não se interligam, que não levam a lugar nenhum na maioria das vezes, ainda com uma visão muito de que a bicicleta é usada só para lazer. O julgamento de Ricardo Neis, que atropelou o grupo de ciclistas, ainda não tem data marcada. O bancário, que aguarda em liberdade, responde por 17 tentativas de homicídio. A defesa entrou com recurso para impedir que ele vá a júri popular. E com esse evento que aconteceu, existiu de sobremaneira uma promoção do movimento Massa Crítica e uma não promoção para o meu cliente. No próprio processo não existe nenhuma lesão grave. Todas foram lesões leves. Daqui a pouco, 4 partidos já anunciam prováveis candidatos à corrida presidencial. Toma posse o novo superintendente do Trabalho e Emprego em São Paulo e ainda na capital paulista você vai conhecer a maior feira de turismo do Brasil.